Fala, gente! Beleza? Estamos aqui junto de novo, você e eu e você, né? Na felicidade, na tranquilidade. Vamos junto na ação aí do Code resolver uma função, uma função clássica, né? A gente pega uma função que é dado na escola, uma função quadrática, uma parábola tal, e a gente usa a famosa fórmula de Bhaskara para resolvê-la. E a partir de agora você nunca mais vai precisar fazer cálculos na mão. É muito famosa a fórmula de Bhaskara na escola, na universidade, e tem algumas profissões que usam isso diariamente, né? Nos seus trabalhos, beleza? Então é o seguinte, ó, vamos ir com calma, vamos ir tranquilinho, segura aí que antes da gente sair programando, vamos dar uma contextualizada aqui, saca só. A função de segundo grau é dessa forma, ax² mais bx mais c, sendo que a, b e c são números que a gente pode dar e esses números vão mostrar qual que é exatamente a fórmula dessa parábola, que uma função de segundo grau, se você desenhar ela vira uma parábola, enfim, virada para frente, como vocês estão vendo aqui, parábola, né? Para o lado, para o outro, para baixo, enfim, mais aberta, mais fechada e tudo mais. Então é isso. Então, no nosso programa, a primeira coisa. No começo do programa, a gente vai ter que pedir para a pessoa digitar A, B e C, que são os nossos coeficientes da função que a gente fala, beleza? E onde que entra a fórmula de Bhaskara aí? Olha só. Quando a gente pega a nossa função e iguala ela a zero, né? E para diversos motivos a gente quer igualar a função igual a zero, só que eu não vou entrar em muito detalhe matemático aqui. A gente iguala a zero, né? E quando a gente iguala ela a zero, que é onde a parábola vai cortar, a gente fala vai cortar o eixo x. Por que ela vai cortar o eixo x? Porque a gente está igualando ela a zero. A gente pega o valor da função, ou de y, no caso do eixo y, né? E iguala ele a zero, onde ela está cortando, como você está vendo, tem essa figura aqui, ó, onde ela está cortando o eixo x, né? Onde y é igual a zero. Você olha o y, zero, onde ela corta aqui. E a fórmula de Bhaskara ela é usada justamente para esses casos. Quando a gente quer igualar a função a zero, vem essa fórmula que você talvez já tenha visto pelo menos 1 trilhão de vezes. Eu já vi mais ou menos 1 quadrilhão de vezes. Que português bem dizido, Léo. Parabéns. É isso aí. A gente está tentando melhorar todo dia. E aí, como é que a gente faz? A gente usa essa fórmula aqui, que a gente vai pegar essa fórmula e colocar ela dentro da programação. Essa formulinha aqui, beleza? Só que antes da gente só sair fazendo, só tem mais uma coisa que você precisa saber, que é o seguinte. Essa parte que está dentro da raiz quadrada aqui, esse b² menos ac, a gente geralmente chama... Eu e o Bhaskara, eu e meu brother lá, a gente comumente chama de delta, tá? Então, se você for olhar essa figura aqui, eu vou deixar ela mais assim, para essa parte de cima ela não ficar tampada pela minha imagem. E você vê 3 tipos de parábolas aqui, ó. Você vê a parábola que o delta é maior que zero. O que acontece quando o delta é maior que zero? Ela corta o eixo x em 2 lugares, né? Então a gente fala que ela tem 2 raízes reais, né? Quando o delta é igual a zero, ela só corta o eixo x em um único ponto. Então a gente fala que ela tem 2 raízes reais iguais. Quando ela não corta o eixo x, quando o delta é menor do que zero, a gente fala que ela não tem raízes reais. E tudo isso a gente vai colocar no nosso programa. Fica tranquilo, não precisa ficar com medo, não precisa sair correndo, falar que não tá entendendo. Fica tranquilo que em breve você vai ver tudo isso funcionando. Então a gente vai ter que programar um pouco de tudo isso que a gente falou lá no Python. Saca só, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos juntinho que vai dar certo. Então vamos. Beleza. Lembra que eu falei que a primeira coisa que a gente ia fazer no nosso programa é pegar o A, o B e o C? Então a gente faz assim, ó. No caso de programação, a gente cria variáveis que são nomes que a gente pode dar e a gente pode colocar um valor, né? A gente pode colocar assim, A igual a 2, né? A gente pode colocar B igual a 3, tá? Só que no nosso caso, a gente vai deixar esse programa mais gostoso, mais apetitoso. A gente vai deixar a pessoa poder colocar um número pro coeficiente, poder falar assim, agora eu quero saber as raízes dela igual a 2, com A igual a 2, com B igual a 3 e com C igual a 49 milhões. Então a gente precisa usar o comando input, né? Que é o comando que a gente vai colocar assim, ó, você coloca dentro das aspas, digite o valor de A, tá bom? E aí vamos dar um espacinho aqui. E só tem mais um detalhe, em Python, quando a gente usa o input, ele pega o que a gente está digitando no teclado em forma de texto. Mas a gente vai fazer um cálculo com o valor do A.
o valor do A a gente espera que ele seja um número, não espera que ele seja um texto. Em programação isso é muito importante. Então, a gente vai colocar um int aqui, e esse int vai fazer o quê? Vai fazer a transformação desse texto em um número. Então, quando a gente digitar o texto 2, ele vai transformar no número 2. É só isso que você precisa saber, não tem muita complicação não. Fica tranquilo que você vai ver as paradas funcionando aí, ó. Vou pegar aqui A, B e C, na tranquilidade, na maciota, tá, ó. Começo do programa ele vai pedir os três coeficientes, beleza? Então tá. Sabendo os três coeficientes, já demos um passo, já estamos quase chegando à lua, tá? Então esses coeficientes aqui, o A, o B e o C, a gente vai pedir, né, beleza? Dando A, o B e o C, a gente já tem tudo que a gente precisa. Agora é a parte da gente fazer os cálculos. O usuário, ele não vai precisar digitar mais nada. Agora é com nós, vamos fazer os cálculos. O cálculo é isso aqui, ó. A primeira coisa que a gente precisa é calcular o delta, tá? Aí a gente vai ver depois, vai acabar de calcular e vai fazer os casos que o delta é maior que zero, menor que zero e tudo mais. Então vamos primeiro calcular o delta, que é igual a essa equação aqui, b² menos 4ac. Então vamos calcular o delta, porque a gente já tem o que a gente precisa, né? Vamos calcular delta é igual a b ao quadrado, ou seja, b vezes b, é menos 4 vezes a vezes c, beleza? Esse é o famoso delta. Só que aqui a gente já precisa ver os casos que o delta é maior, menor, igual, enfim, a zero. Então, quando chega nesse caso em programação, que existem casos diferentes para cada coisa, a partir de uma comparação, né, se delta é maior, menor ou igual a zero, a gente pode fazer coisas diferentes no nosso programa. A gente chama isso de a gente ter uma condição. De acordo com a condição, a gente vai fazer coisas diferentes. E para isso a gente usa uma condicional. No caso de condições, a gente usa uma condicional. Olha que incrível. E para condicional é bem simples, a gente usa o if. If é se em inglês. Então é bem simples, ó. A gente fala assim, ó, se o delta, tá? Vou colocar o primeiro caso, se o delta é menor do que zero, tá? Se o delta é menor que zero, a gente cai nesse último caso aqui. Para simplificação do nosso programa, para um programa que não vai ser usado, por exemplo, numa escola e tudo mais, eu não vou entrar em detalhe de números imaginários. Talvez você já tenha visto ou não isso. Eu só vou escrever assim, ó. Vou dar um print aqui, né? E vou escrever assim. Não tem raízes reais. Enfim, você pode escrever o texto que você quiser. Aí, beleza, já fizemos o primeiro caso. Como a gente não vai trabalhar com números imaginários, se ela é menor, se o delta é menor que zero, a gente só coloca isso aí e termina o programa. Se, por outro caso, ó, o outro caso, a gente coloca um elif. Elif é a abreviação de else if, ou para português, se não se. Então, primeiro a gente testa se o delta é menor que zero. Se o delta é igual a zero, ou seja, se ele não é menor que zero, ele pode ser igual a zero ou maior que zero, que é isso que a gente vai testar agora. Por exemplo, se o delta é igual a zero. E no caso de programação, a gente tem que colocar igual, tá? Quando a gente coloca igual, a gente faz uma comparação. A gente vê se a variável delta é igual a zero. No caso de ela ser igual a zero, a gente vai ter que fazer um cálculo. A gente pode colocar assim, ó. Como ela vai ter duas raízes reais iguais, que é esse caso aqui, que ela só dá uma encostadinha aqui na função, na reta do x, a função dá uma encostadinha aqui, a gente vai olhar aqui, ó, o delta é igual a zero, tá vendo? Então, se o delta é igual a zero, tudo isso aqui vai ficar igual a zero. Então, a raiz, né, que é o resultado que a gente quer, vai ser x igual a menos b sobre 2a. Então, a gente vai colocar aqui, ó, x igual a menos b dividido por 2 vezes a, tá? E a gente coloca aqui, entre parênteses, para ficar certinho. Então, vou colocar um print aqui. Temos como solução duas raízes reais e iguais no valor de... Aí eu coloco dois pontos aqui e coloco x. Opa, uma vírgula, beleza. Tá? Então é isso. Então, no caso do delta ser igual a zero, a gente tem isso. E no último caso, a gente coloca geralmente um else. O que é else? Então, else é o se não. Então, tem três casos para o delta, como eu falei. Ele pode ser menor que zero, igual a zero ou maior que zero. Aqui a gente tratando Jesus. Se ele é menor do que zero.
Aqui a gente está tratando se ele é igual a zero. E falta o último caso, que ele é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, a gente tem que fazer as fórmulas, né? As fórmulas para as raízes, né? Da função, que são a solução. Aí sim a gente vai ter que fazer. A raiz 1 é menos b, e a gente pega aqui o mais raiz de delta sobre 2a. Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. Vou colocar x1. x1 é menos b mais raiz. Para fazer raiz, gente, a gente precisa usar uma biblioteca, tá? Uma biblioteca que chama math. O que é uma biblioteca? Uma biblioteca é um conjunto de funções que você pode colocar dentro do seu código. Nesse caso, a gente quis pegar math, porque nessa math, que é a matemática, ela tem a função raiz quadrada que a gente pode usar tranquilinha. Então a gente coloca assim, ó, math.sqrt, beleza? E coloca o delta aqui, certo? Então é basicamente só fazer isso. Então esse math.sqrt é como a gente usa a fórmula da raiz quadrada dentro da biblioteca math, tá? Então a primeira raiz é menos b mais raiz de delta. Tudo isso, eu vou colocar parênteses aqui, né? Tudo isso dividido por, eu vou colocar parênteses aqui também, 2 vezes a, beleza? E o x2, que é outra raiz, né? É mais ou menos igual, é quase a mesma coisa. Só que ao invés de a gente colocar mais, a gente coloca menos aqui, tá bom? Então é basicamente isso, a gente já finaliza, certo? Então, show de bola. x2. Então a gente vai colocar aqui, ó, print. Temos como solução duas raízes. O seu professor já deve ter falado isso para você, sua professora, muitas vezes. Temos como solução duas raízes. Raízes reais e diferentes. Aí a gente coloca aqui, print. x1 é igual a, e aqui a gente coloca o valor de x1. E aqui embaixo a gente coloca a mesma coisa, só com x2. x2 é igual a x2. Beleza? Na teoria, galera, tá pronto, tá? A gente precisa ver se, óbvio, está funcionando, mas eu acho que é só isso. Talvez eu tenha cometido algum erro, mas espero que não. Passar vergonha no YouTube não dá, né? Mas eu acho que não. Vamos ver aqui, ó. Dito valor de A. Vou colocar alguns valores. 1, 2 e 6. Não tem raízes reais. Olha só. Isso já caiu lá no primeiro caso, que é o delta menor do que zero. Vamos colocar outro número aqui. 2, 5 e menos 2. Ó, temos como solução duas raízes reais diferentes. x1 é igual a 0.3507810, enfim, aquele número louco. E o x2 é menos 2.85, beleza? E aí vamos fazer um caso, deixa eu fazer um cálculo de cabeça aqui, num caso que o delta é zero. Para delta ser zero, vamos fazer um cálculo. O b igual a 2, que aí b vezes b vai dar 4, e o a e o c igual a 1. Aí vai ficar 4 menos 4 vai dar 0. Então vamos tentar. b igual a 2, a e c igual a 1. Vamos lá? A é igual a 1, b igual a 2 e c igual a 1. Temos como solução duas raízes reais iguais no valor de menos 1. Fechou? Galera, é isso aí. Não é tão complicado assim. Nem a programação é tão complicado assim. Eu sei que talvez tenha alguma coisa nova para você, mas é basicamente isso. Então a gente fez umas 20 linhas o programa para resolver a fórmula de Bhaskara e agora você nunca mais precisa fazer o cálculo. Inclusive, se você estiver no colégio, na universidade, enfim, fazendo isso, você talvez possa fazer, sei lá, numa calculadora também ou no papel e usar esse programa para ver se você acertou, né? Porque às vezes as pessoas exigem que a gente faça no papel, esteja certo no papel. Beleza, fala assim, beleza, eu faço. Mas aí você também já pode conferir sua resposta. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado, espero que você tenha deliciado, você tenha sentido um sabor de leite condensado na sua boca, escorrendo, que tenha sido uma delícia. Enfim, espero que você tenha curtido. Um grande beijo, um abraço. Não esqueça também, se você curtiu esse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, faz um comentário, faz uma declaração de amor aqui no comentário para EduCode da pessoa que você ama, tá bom? E aí, não esquece de marcar ela, enfim, mandar para ela e tudo mais, né? Se você vai fazer uma declaração de amor. Enfim, valeu, galera. Um beijo, um abraço, até mais, até a próxima.